Ai, boa noite, gente. Já tá dando o nosso horário, né? Então vamos já começar a conversarmos um pouquinho sobre o tema de hoje, já conversarmos um pouquinho sobre a nossa importância, né? Que é fazermos o Evangelho no lar. Então, para isso, nós vamos primeiro acalmar os nossos corações, tranquilizarmos as nossas mentes, para fazermos juntos uma prece, rogando ao Pai, rogando à espiritualidade, que possa nos acompanhar nesta noite, no decorrer dessa conversa e desses estudos de hoje. Assim, Pai amado, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai maior, à espiritualidade que nos acompanha neste momento, em nossos lares, nos fortalecendo, nos amparando, como sempre. Vamos rogar que possamos ser fortalecidos, amparados, que seu amor e sua misericórdia, Pai, possa nos fortalecer e nos dar esclarecimentos acerca do tema. Que a sua luz possa irradiar em cada lar neste momento e que seu amor possa envolver cada um de nós neste instante. Que assim seja. Boa noite. Como eu disse, hoje nosso tema é o culto do Evangelho no lar, o culto cristão no lar. E apesar do que a gente pode acreditar, o primeiro culto cristão no lar não surgiu recentemente, não surgiu nem com o espiritismo, nem com uma outra religião cristã, mas ele surgiu com o próprio Jesus. Jesus foi quem fez o primeiro culto cristão no lar. Segundo o espírito Nélio Lúcio, no livro Jesus no Lar, Jesus foi que realizou esse primeiro culto evangélico, culto cristão, na casa de Simão Pedro. E ele convidou todos aqueles que estavam presentes na casa de Simão para realizarmos junto esse culto cristão. E ao reacomodar todas as pessoas, a convidar todas as pessoas a participar deste culto, ele lembrou uma coisa muito importante e que nos faz refletir. Ele falou que se não for possível que nós possamos viver em harmonia dentro do nosso próprio lar, com a nossa família, com os mais próximos a nós, como será possível viver em harmonia fora de casa? Como será possível viver em harmonia fora de nosso lar? É intrigante essa pergunta e reflexiva também. Porque como nós vamos ter paz, como nós vamos viver bem com o próximo, fora da nossa casa, se nós não conseguimos fazer isso dentro da nossa casa, com a nossa família, com aqueles que estão mais próximos a nós? Ali, naquele momento, Jesus deixou um roteiro seguro para fortalecer os laços familiares. Ele disse que é importante nos reunirmos para conversarmos sobre o amor de Deus. Por esse exemplo, como eu disse anteriormente, nós vemos que não são os espíritas ou outras religiões cristãs que inventaram o culto cristão no lar, mas o próprio Jesus. E o Evangelho no lar, que é muito conhecido no meio espírita, também não é novidade. E uma outra coisa que chama bastante atenção é que qualquer pessoa, independente de religião, crença, credo, pode realizar o Evangelho no lar, pode realizar o culto cristão no lar. E qualquer uma dessas pessoas, dessas famílias que realizarem este culto no lar, vão ser amparadas por Jesus, vão ser amparadas pela espiritualidade, da mesma forma, da mesma maneira. Nós espíritas temos o hábito de utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo no culto do Evangelho. Pelo simples fato dele ter retirado o véu sobre os ensinamentos morais do Cristo.
Ele facilita o nosso entendimento. Porém, não é o único meio de realizarmos o culto cristão no lar. Não é o único meio de realizarmos esse evangelho. Nós podemos pegar o Novo Testamento que nós temos em casa e fazê-lo da mesma forma. Não é obrigatório o uso do evangelho segundo o Espiritismo. Ele é aconselhável por ter as explicações mais claras. Mas não é um empecilho. Se não tiver o evangelho segundo o Espiritismo em casa, não há como não fazer? Não. Muitos dos nossos irmãos de outras religiões fazem usando a Bíblia, usando o Novo Testamento. E qual é o objetivo do culto cristão no lar? Jesus ali, no começo, né, já enquanto encarnado entre nós, já disse que era reunir a família, que era fazer com que essa família se harmonizasse, convivesse em harmonia e convivesse em paz. Mas não é o único objetivo do culto cristão no lar. Outros objetivos existem. Estudar os evangelhos, estudar os ensinamentos do Cristo. Para nós espíritas, como eu disse, à luz da doutrina, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, mas independente de qual evangelho usarmos, nós vamos estar estudando a vida do Cristo, os ensinamentos morais do Cristo. Como Jesus mesmo disse, reunir e aproximar a família em torno de um objetivo comum, que é o estudo do Evangelho, que é os ensinamentos do Cristo, para que nós possamos alcançar um equilíbrio espiritual, porque só há harmonia se houver equilíbrio. Então, com o estudo do Evangelho, com a realização do Evangelho em família, nós conseguimos esse objetivo, alcançar esse objetivo juntos. E também comentar sobre as experiências do nosso dia a dia, sobre nossas atividades, sobre as nossas dificuldades, sob a luz dos ensinamentos do Cristo. Pensando muitas vezes o que Jesus faria se ele estivesse vivendo o que eu estou vivendo agora. O que Jesus faria, como ele reagiria, quais palavras ele utilizaria em determinada situação que eu estou vivenciando agora. É uma forma de nós aprendermos com os ensinamentos de Jesus, trazendo eles para o nosso dia a dia. Para nós refletirmos quais seriam as nossas atitudes, ou quais seriam as atitudes de Jesus se ele estivesse passando por isso neste momento que nós vivemos. O estímulo e a estruturação das ligações afetivas também são muito pertinentes na realização do Evangelho, na realização do culto do lar. Pois com esse conjunto, com essa união, nós podemos ficar mais ligados, mais próximos. Nessa época em que vivemos, de pandemia, talvez nem tanto, porque muitos de nós estamos convivendo mais em família do que em outros tempos. Mas não é regra geral. Muitos vivem na mesma casa e não convivem, não participam de momentos juntos muitas vezes. E a realização desse culto no lar é uma possibilidade de nós nos reunirmos, de nós estarmos juntos. Espiritualmente falando, quando nós fazemos esse culto no lar, culto cristão no lar, nós transformamos o nosso lar em um ponto de luz e segurança, onde equipes espirituais podem se aconchegar, podem encontrar acolhimento, onde trabalhadores do bem, trabalhadores de Jesus, podem acolher-se. E além de tudo isso, nós, com o culto do Evangelho, com o estudo do Evangelho, nós podemos encontrar e garantir o equilíbrio e a alegria para todos que vivem no lar. Olha como é importante realizarmos o Evangelho no lar. Numa conversa anterior com vocês, eu disse que o reino de Deus está dentro de nós. E o Evangelho é uma forma de nós encontrarmos esse reino de Deus dentro de nós. Porque estudando o Evangelho, estudando os ensinos morais de Jesus, nós podemos encontrar o divino em nós. Encontrar Deus dentro de nós mesmos. Praticando a prece, nos unindo ao Criador, que é o que nós fazemos quando realizamos o culto cristão no lar. Aí vocês podem me perguntar, mas o objetivo do culto
cristão, o objetivo do evangelho no lar é equilibrar o ambiente, por que que ele se desequilibra? Por que que nosso lar, muitas vezes, fica com as energias carregadas, nós brigamos muito, desequilibramos totalmente o ambiente? O que que acontece? Por que que isso acontece? Primeiro, porque nós acabamos nos desligando dos ensinos de Cristo, não praticando os ensinamentos de Cristo. É o primeiro ponto. Quando nós deixamos de praticar o que Jesus nos ensinou, automaticamente nós desequilibramos o ambiente de nosso lar. Nós desequilibramos o nosso próprio espírito, o nosso próprio corpo físico, muitas vezes. E a época em que nós estamos vivendo, época de pandemia, época em que o medo, a angústia, a aflição, a tristeza, muitas vezes invade o nosso coração. E o amor de Cristo, as palavras dele, os ensinos dele, dão lugar para esses sentimentos ruins. E esses sentimentos ruins não tomam conta de nós somente nesse momento de pandemia, não. E muitas vezes na nossa vida, esses sentimentos tomam conta de nós. Tomam conta de nossa família. Tomam conta das pessoas que convivem conosco em nosso lar. E isso prejudica o equilíbrio do nosso lar. Prejudica a harmonia. Então, o Evangelho ajuda a reequilibrar, como eu disse anteriormente. Outras dificuldades diversas que encontramos no nosso dia a dia podem desequilibrar este ambiente em nosso lar. Dificuldades financeiras, problemas de saúde, problemas profissionais, problemas afetivos. Ou seja, são diversos itens que podem causar essa confusão, esse desequilíbrio em nosso lar, fazendo com que nós briguemos, que nós nos desentendemos, que deixemos de praticar os ensinos do Cristo. Outra coisa que faz com que isso aconteça são as nossas próprias tendências negativas, porque afinal nenhum de nós somos perfeitos. Ainda temos tendências negativas, ainda temos atitudes e pensamentos negativos. Então, tudo isso vai abrindo as portas para o negativismo, para as coisas ruins adentrarem o nosso lar. Até mesmo para espíritos, irmãos nossos, que ainda não têm o conhecimento do amor do Cristo, que não conseguem praticá-lo. Como eu disse, sentimentos de egoísmo, sentimentos de orgulho, de inveja, ciúmes, todos esses sentimentos exacerbados, aflorados, causam o desequilíbrio no nosso lar. E até a nossa postura diante das coisas que acontecem no dia a dia, situações em que vivenciamos enquanto estamos na rua, ou até mesmo em nosso lar, ao assistirmos noticiários, novelas, filmes, músicas. Quais sentimentos isso desperta em nós? O que pensamos nesses momentos? São somente coisas boas? Ou sentimos esses sentimentos mais grotescos, mais grosseiros, de ódio, de raiva, de angústia, de medo? Todos esses sentimentos, todos esses desequilíbrios abrem as portas do nosso lar para coisas que não são agradáveis. Em vez de nós convidarmos Jesus e a espiritualidade para o nosso lar, nós abrimos a porta para coisas ruins, para sentimentos ruins, para espíritos que não têm o mesmo conhecimento do amor que nós temos. Outros objetivos, então, do Evangelho no lar é estudar, é conhecer, é ter subsídios para fazermos a nossa reforma íntima. Porque quando nós fazemos a reforma íntima, nós conseguimos lutar contra as nossas dificuldades, contra esses sentimentos que afloram, contra as nossas tendências. Nós vamos aprendendo, realizando o Evangelho no lar, a aprender e compreender a nossa família, a conviver com as pessoas. Porque nosso lar é a nossa primeira escola, é a nossa primeira sociedade. É onde nós devemos aprender a conviver em sociedade. Jesus lá no livro, Jesus no Lar, é comentado que Jesus fala que se nós não conseguimos viver em harmonia dentro da nossa casa, com a nossa família, como nós vamos fazer isso fora?
E é fato. Se eu não conseguir ser educado, se eu não conseguir ser amoroso com as pessoas que convivem comigo, como eu vou fazer isso lá fora? Eu vou estar sendo falso? Eu vou estar sendo mentirosa? É lógico que em casa nós acabamos extrapolando um pouco mais os sentimentos. A intimidade é maior, você acaba falando coisas muitas vezes que não deveria. Mas é aí que, dentro de casa, que nós temos que aprender a nos controlar. A falar com cuidado, a falar com amor com as pessoas. Afinal, são as pessoas que amam nós, de verdade, que vivem conosco, nossa família. Estudando o Evangelho, realizando o culto cristão no lar, nós aprendemos a compreender, nós aprendemos a conviver. E aprendemos a nos trabalhar fazendo a reforma íntima. A partir do momento que eu consigo me reformar, mudar as minhas atitudes, mudar as minhas palavras e os meus pensamentos, eu vou ensinar aquelas pessoas que me rodeiam, dentro e fora de casa. Porque elas vão ver as minhas atitudes, vão ver como eu procedo em determinadas situações e vão aprender comigo. Assim como nós aprendemos coisas ruins, muitas vezes, as coisas boas também são aprendidas pelo exemplo. Há um ditado que diz que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Então nós precisamos aprender para poder ensinar. E aprender no sentido de apreender, de estar vivenciando isso. Ou seja, vivenciando os ensinamentos de Jesus, vivenciando os seus ensinos morais, para poder ensinar aqueles que rodeiam a todos nós. Transmitindo segurança à família, porque o Evangelho transmite a segurança à família, transmite esse sentimento de unidade, de fraternidade, de estarmos juntos. E, além de tudo isso, nós colaboramos com a implantação do reino de Deus na Terra, porque nós estamos estudando o Evangelho e pelo menos tentando colocar em prática, que é o que nós precisamos fazer. Com o estudo do Evangelho, nós podemos realizar, como eu disse, a tão falada reforma íntima. Porque quanto mais nós estudamos o Evangelho, quanto mais nós aprendemos sobre os ensinamentos de Jesus, quanto mais nós compreendemos como nós devemos agir perante as situações da vida, é aí que nós vamos praticar a reforma íntima. Porque eu vou saber o que é certo, o que eu devo fazer e como fazer. Lá no comecinho eu falei que Jesus deixou um roteiro seguro. E realmente, os seus ensinamentos morais contidos nos evangelhos são roteiros seguros para que possamos proceder bem, para que possamos viver bem conosco e em sociedade. A partir do momento que nós estudamos o Evangelho, que nós aprendemos com o Evangelho no culto cristão no lar, nós passamos a observar os nossos sentimentos, as nossas atitudes e modificá-las. Porque é simples. Eu vejo que eu estou fazendo algo errado, sei que é errado. Eu consigo ter o controle sobre isso. Aos poucos, não é de uma hora para outra. Eu não vou, eu sei, a partir de hoje eu sei que é errado falar mal do outro, que eu falo sempre, por exemplo. Eu sei que é errado. Então, a partir deste momento, que eu estou aprendendo que é errado julgar, que é errado ficar falando que o outro está certo ou errado, por exemplo, eu vou me policiar, eu vou me observar e vou modificar as minhas atitudes e meus pensamentos. Até mesmo os meus sentimentos com relação às coisas, às pessoas, às situações. As dificuldades que passam em nossa vida, de uma forma geral. André Luiz, um renomado escritor espiritual, que tem seus livros, acho que todos psicografados por Chico Xavier, relata em um dos seus livros, Os Mensageiros, o caso de uma família que realiza o Evangelho, o culto cristão no lar. E ele vai dizendo o que esse Evangelho no lar, o que esse culto traz à família. Nesses lares, são formados paredes energéticas, espirituais,
que protegem o ambiente, que protegem o lar, com amor, com dedicação. A ligação com Cristo, que é realizada através do Evangelho, isola o lar e da atmosfera geral da Terra. Por exemplo, a gente tem um exemplo mais perfeito do que o que estamos vivenciando neste momento. A Terra toda está preocupada com esse vírus que está assolando, que está tirando a vida de muitas pessoas. Então, a atmosfera geral da Terra pode não estar tão equilibrada. As pessoas, no geral, estão sentindo medo, angústia, aflição, raiva. Mas quando nós realizamos o Evangelho no lar, nós isolamos o nosso lar desse padrão energético, dessas vibrações que estão sendo emanadas por todo o planeta, de forma geral. Quando nós realizamos o Evangelho, segundo André Luiz, essas paredes energéticas são erguidas e só é autorizada a entrada em nosso lar de espíritos amigos, de espíritos bons, de espíritos que querem nos ajudar e querem aprender também. Dessa forma, outros espíritos, mas irmãos nossos que ainda não têm evolução, que ainda querem se aproveitar de situações, de vivências, de coisas que acontecem sobre a Terra, em nosso lar também, eles não têm acesso à nossa casa. Nesse mesmo livro, Os Mensageiros, André Luiz até comenta uma situação em que está se aproximando uma tempestade muito forte, aqui, no nosso planeta Terra, entre nós encarnados. E os espíritos desencarnados que ainda se encontram presos à atmosfera terrestre buscam abrigo, porque eles ainda sentem a necessidade de se esconderem da chuva, se esconderem do vento, do frio, e eles saem procurando abrigo. Então, as casas, os lares, os ambientes em que não são realizados os evangelhos no lar, têm as portas espirituais escancaradas, abertas. E aquela casa em que é feito o evangelho, em que André Luiz vai relatando, quando esses espíritos, irmãos nossos, ainda em graus mais inferiores, tentam adentrar essa casa, eles não conseguem, porque as portas se encontram fechadas para eles. As portas só são abertas, realmente, para aqueles espíritos que buscam abrigo no sentido de proteção, quando são espíritos amigos. Se eles estão em algum processo de auxílio na Terra, eles encontram abrigo em nosso lar, para que possam recompor as energias, para que possam auxiliar. Mas aqueles irmãos nossos, desencarnados, que ainda não encontraram o amor de Jesus, que ainda não conseguem praticar o bem, não conseguem entrar em nosso lar, pelo simples fato de se esconder de uma tempestade. Quando nós vamos realizar esse evangelho no lar, é muito importante que nós convidemos os nossos familiares a participar conosco. Sempre. Todas as semanas, quando nós vamos fazer o culto do evangelho no lar, convide todas as pessoas que moram com você. Provavelmente, nas primeiras vezes que você convidar, alguns aceitarão de pronto, outros podem ser que recusem. Ah, não quero, eu não gosto disso, eu prefiro não participar. Bom, mil desculpas. Mas convide, insista no convite, não obrigue. Não fala, você tem que participar, de forma nenhuma. Chame amorosamente. Ô meu esposo, ô minha esposa, ô meu filho, ô minha filha, se adultos. Venha participar comigo do evangelho, ô minha mãe, meu pai, meu avô, minha avó, quem morar conosco. Convide amorosamente. Eu vou fazer o evangelho, vou falar um pouquinho sobre a vida de Jesus, sobre os seus ensinamentos. Vem participar comigo. Se a pessoa quiser, ótimo, acolha. Se não, respeite a vontade dela. Mas insista no convite todas as semanas. Quem sabe, num desses convites, a pessoa resolve aceitar. Outra coisa, quando estiver fazendo o evangelho, mesmo que estiver sozinho, sozinha, faça como se tivesse alguém com vocês. Que nem eu aqui conversando com vocês, tudo bem, estou conversando com vocês distante pelo celular, pela câmera do celular.
Mas se eu estivesse sozinha fazendo o evangelho, eu estaria falando da mesma forma. Para que se alguém estivesse comigo, eu pudesse estar ouvindo. E que se outras pessoas estiverem na casa, também possam ouvir, mesmo em cômodos diferentes. Falando em cômodos, não tem um local específico da casa que precise ser feito o evangelho. Se for feito em conjunto, melhor que seja na cozinha, na sala, num ambiente que todos possam se acomodar. Mas se ninguém quiser participar e se incomodarem com você fazendo em algum desses ambientes, se tranque no banheiro e faça. Mas faça em voz audível, sem gritar. Mas também não precisa fazer em pensamento ou cochichando. Faça numa voz que outras pessoas possam ouvir. As crianças precisam participar do evangelho conosco. Eu falei, os adultos devem ser convidados. Mas as crianças não têm escolha própria nesse sentido. Elas precisam ser orientadas, elas precisam ser educadas. E em todos os sentidos, inclusive no cristão. Nós precisamos ensinar as crianças desde cedo sobre o amor de Cristo, sobre a postura moral correta que devemos seguir. E que exemplo moral melhor do que o de Jesus? Não. Convide as crianças, desde a tenridade. Deixa que elas brinquem com alguma coisa, se forem bem pequenas. Se elas forem um pouquinho maiores, deixam que elas abram o Evangelho ou a Bíblia que vocês estiverem usando, o livrinho de mensagens. Se elas quiserem, deixem que elas façam preces. Se elas já souberem ler, deixem que elas leiam alguma mensagem. Vá adequando de acordo com a idade das crianças, mas permitam que elas estejam presentes neste momento do Evangelho, nesse momento do culto cristão. Por que é importante que as crianças participem? Como eu disse, além do exemplo maravilhoso da moral do Cristo, elas vão, desde pequena, tendo facilidade em quando passar pelo momento de lutar contra as próprias tendências negativas, elas tenham força para lutar contra essas tendências. E se por acaso essas tendências negativas vierem a aflorar mais ainda, vierem a eclodir, elas tenham segurança moral para superar essas tendências. Enfim, o Evangelho é alicerce de sustentação para toda a família, para todos que participam do Evangelho. Por que é importante realizar o Evangelho semanalmente? Em algum momento eu falei que não é bom que nós façamos toda semana. Por que é importante nós fazermos toda semana e com um horário já estabelecido? Por que será que é tão importante que nós façamos sempre juntos, no mesmo horário, no mesmo dia da semana? Hoje, terça-feira, por exemplo. Por que é tão importante fazer toda terça-feira, por exemplo, às 5 horas da tarde? Porque nós atraímos ao nosso convívio espíritos superiores, espíritos amigos. Eu já comentei isso. Esses espíritos têm um compromisso conosco e nós adquirimos um compromisso com eles. Eles vão amparar,